Oi, eu sou o Ricardo Laser, fotógrafo, e nós estamos aqui na oficina Pixel Show REC Brasil. E agora nós vamos olhar algumas fotos e discorrer sobre os assuntos falados até agora. Nessa foto aqui, como vocês podem ver, eu tirei essa foto num acampamento, numa fazenda aqui em São Paulo. É uma foto que mostra bem claramente essa questão da profundidade de campo. Nesse caso, eu queria destacar a menina do fundo, que é um fundo, uma relva, uma mata que está atrás dela, e eu não queria que essa mata ficasse em foco, para não concorrer com o meu objeto da foto, que era a menina e o cabelo dela e tudo mais. Então, eu optei por fazer uma foto com pouca profundidade de campo, ou seja, da minha lente até o fundo da foto, lá atrás, eu tenho uma área muito pequena de foco, que é a área onde está a cabeça e o corpo da menina. Isso por quê? Porque vocês podem ver o valor aqui, do F, aqui no cantinho, lá esquerdo superior da foto, tem uns parâmetros marcando, né, nesse programa, e está marcando aqui 1/400 segundos, at F 3.5. Esse F3.5 é a abertura. Então, a abertura, que é uma abertura pequena, quer dizer, na verdade, é uma abertura grande. Isso é uma coisa que confunde muito quem está começando a entender sobre fotografia. A abertura grande, ou seja, é uma abertura que deixa passar muita luz, significa que o portão que barra essa luz, que é a abertura, ele é pequeno. É pouca barragem de luz, é pouca coisa barrando a luz. Isso significa um número pequeno, porque é pouca coisa barrando a luz. Então, F3.5 significa pouca proteção da luz. Isso significa, entra muita luz. Quando entra muita luz, a profundidade de campo é pequena, como vocês podem ver nessa foto. Então, a minha modelo está destacando-se do fundo e deixando ela em evidência na foto. No caso da foto seguinte, não acontece isso, por quê? Porque eu não queria evidenciar uma pessoa só. Eu precisava que todos eles estivessem em foco, seguindo a profundidade da primeira pessoa no começo da fileira até o último cara de pé lá em cima no final da fileira. E são várias camadas de fileira de pessoas, de meninos, meninas e rapazes e homens e mulheres que estão formando um grupo em que eu precisava do foco nele inteiro. Então, ao invés de usar uma abertura pequena, 3.5, como na outra foto, eu usei aqui nos parâmetros F8. O F8 me garantiu uma profundidade de campo que iria desde essa mulher, dessa menina aqui no começo da foto, até o último cara de capacete laranja lá no final da foto. Então, eu garanti que nessa área, indo da minha lente até o fundo da foto, lá atrás da casa, onde tem essas árvores lá na esquerda, eu tenho uma área de profundidade de campo, que significa uma área de foco maior, porque eu tenho uma abertura aqui menor. Um número grande significa uma abertura menor. Quanto maior esse número, maior a barragem de luz. Então, quer dizer, entra pouca luz. No caso aqui, eu vou estar mostrando para vocês, essas fotos aqui são de abertura 2.8. Então, vocês podem ver que essa ave aqui, ela está com foco e o resto todo da imagem está sem foco. Significa profundidade de campo pequena, só na área dessa ave aqui. Todo o meu foreground, que é essa parte da frente da foto, está sem foco, e todo o background lá atrás está sem foco. Aqui é uma foto que também ela tem uma outra questão muito interessante da abertura e da profundidade de campo. Ela tem 2.8 de abertura. Isso significa pouca profundidade de campo, ok? Porém, eu estou usando uma lente grande angular de 14 milímetros aqui. No caso de uma lente grande angular, a própria lente, pela configuração, pela engenharia ótica da lente, ela me garante um foco quase infinito. Então, com essa lente é até difícil eu conseguir dar desfoque. Então, mesmo eu usando uma abertura 2.8, eu vou ter foco na foto inteira, porque eu estou usando uma lente 14 milímetros, que é uma grande angular. Neste caso,
eu vou eu estou usando uma lente de 70 milímetros, que é uma semi-tele, e eu estou fotografando um negócio com bastante perspectiva aqui, e o grupo que está indo daqui, desde essa moça até mais uns 15 metros até o rapaz lá atrás. E toda essa área daqui está em foco. E por que toda essa área está em foco? Porque eu estou usando F14. F14 me garante uma grande profundidade de campo. Provavelmente, até aqui nessas pegadas que vocês estão vendo aqui, no finalzinho dessa descida de neve, tem foco. Por acaso, essa foto foi feita lá na Antártica. Isso daqui é um grupo de pesquisa que está andando numa geleira lá na Antártica para ir fazer a pesquisa em algum canto aqui dessa geleira. E eu estava lá acompanhando esses caras e fotografando também. Nesse caso, também acontece a mesma coisa. Eu estou aqui fotografando esse grupo, esses pastores aqui de ovelhas, na Patagônia. Eles estão conduzindo essas 2.000 ovelhas. Aqui não aparecem 2.000, mas são 2.000 o grupo inteiro. Aqui aparece só uma parte. E desde essa primeira ovelhinha aqui, no canto direito da foto, até o rapaz... Opa, desculpe, pessoal. Até o rapaz que está lá atrás do cavaleiro e o cachorrinho ali atrás, até a cerca lá atrás, está tudo em foco. Porque eu estou usando F14, certo? Então isso me garante um foco bastante grande, uma profundidade de campo. E o caso dessa cena daqui também, que tem F22. F22 significa um buraquinho de abertura de passagem de luz, bem pouquinho. Então, isso significa que vai ter foco para tudo que é canto. Vai ter foco em toda a área da foto. Isso eu garanti com F22. Seguindo as imagens aqui, nós estamos vendo aqui uma foto feita em Natal, no Rally dos Sertões, no ano de 2012. E esse cara, ele estava vindo na minha direção em alta velocidade. E agora nós estamos falando não da profundidade de campo, mas nós estamos falando do obturador. O obturador, ele garante que a velocidade vai ser baixa ou alta. Se eu colocar uma velocidade, por exemplo, 1 sobre 5, ele sairia borrado. Se eu colocar 1 sobre 640, ele vai sair congelado. Nesse caso, eu usei aqui 1 sobre 500. 1 sobre 500 já me garantiu que ele vai estar congelado, apesar de que ele está andando aqui a mais ou menos uns 80, 90 km por hora, e mesmo a areia que está subindo aqui atrás dele também ficou congelada, não ficou borrada nem nada, por causa desse obturador que tem uma velocidade de 1 sobre 500. Aqui, a mesma coisa. Eu estou usando 1 sobre 500 também, é um momento posterior desse mesmo local, e um pouquinho mais adiante, eu andei uns 50 metros adiante, e estava vindo um carro, e por sorte minha, apareceu um helicóptero que estava filmando esse carro, e vocês podem ver que o helicóptero está congelado, porém, vocês veem que as pás do helicóptero, do rotor do helicóptero, não estão congeladas mais. Isso significa o quê? Que nem 1 sobre 500, que é uma fração, 1 sobre 500 significa 1 sobre 500 avos de segundo. É 1 segundo dividido por 500. É um piscar de olho de pulga. É muito rápido, muito rápido. Então, isso significa o quê? Que nem aqui, 1 sobre 500 congelou o carro, congelou o helicóptero, congelou as ondas do mar lá atrás, porém o rotor ele gira tão rápido, mas tão rápido, que nem 1 sobre 500 conseguiu congelar o rotor. E a minha intenção nem era congelar o rotor, eu acho mais interessante que o rotor fique um pouquinho em movimento aí para dar essa impressão, né? Essa foto aqui, que é uma foto feita zenital do navio, esse navio é um navio que está fazendo pesquisas na Antártica também. No ano de 2012, no biênio 2012-2013, eu subi num helicóptero e eu fui fotografar esse navio lá de cima. Para fazer fotos lá de cima, eu obrigatoriamente tenho que usar uma velocidade muito alta, porque senão, com o balançar do helicóptero e com o movimento do navio no mar, a velocidade do navio lá e todo esse movimento que está acontecendo nesse sistema, fotógrafo, helicóptero, navio, mar mexendo, qualquer tremidinha já vai ser captada pela câmera. Então, eu me garanti usando 1 sobre 2000.
1/2000 avos de segundo. 1 segundo dividido por 2000. É muito rápido, muito rápido. E isso me garante que a foto vai estar completamente em foco, sem tremedeira nem nada. Essa foto aqui é a mesma coisa, olha. Só que eu não precisava 1/2000. Era uma coisa bem mais controlada, bem mais lenta do que o navio, o helicóptero. Era um rapaz de quadriciclo atravessando um rio. Eu estava dentro do rio e eu estava fotografando esse contraluz dele, passando, espirrando água. Eu queria essa água congelada e eu queria ele totalmente em foco e não borrado. Então eu usei 1/320. Foi o suficiente porque ele não estava tão veloz, ele não estava aí a 80 por hora, ele estava provavelmente a 30 por hora atravessando esse rio. Então não era necessário uma velocidade tão alta. Nesse caso aqui, eu usei uma velocidade bem maior, porque ele está vindo nesse terreno aí se chama fesh-fesh, que é essa areia talco, que levanta essa poeira linda atrás dele, né, da moto, e ele estava vindo bem veloz. Esse era um dos primeiros colocados no rally, ele estava vindo na frente lá, então quer dizer que ele estava andando bem rápido, e eu sabia, quando ele despontou lá em cima, na ladeira lá, eu já empunhei a minha câmera e já setei ela para uma velocidade bem alta, porque eu sabia que ele ia passar muito rápido por mim, e eu queria ele completamente congelado. Aqui é um exemplo também de velocidade alta, 1/640, e quando o cara está vindo na minha direção, para cima de mim, é claro que eu estou bem distante, com uma teleobjetiva bem longa, bem longe dele, eu estou com uma 70-200 a 200 milímetros, então eu estou longe, eu estou bastante longe, então ele não iria me atingir, tá? Ele ia fazer uma curva antes de chegar em mim. Ele, vindo na minha direção, muito veloz para poder saltar, ele devia estar aí uns 120 por hora, alguma coisa assim. Então, eu queria congelá-lo, e com 1/640, uma regrinha que a gente tem no rally, 1/500, 1/640, com essa velocidade, a roda dele, ela fica em movimento, que nem o rotor do helicóptero. Porém, ele não fica em movimento, ele fica congelado. E a roda fica dando esse movimento, o que dá uma cara mais dinâmica para a foto do rally. Esse caso é um caso também de 1/800, ele atravessou um riacho na minha direção também, vindo muito rápido, então para garantir eu usei 1/800, porque eu queria garantir que ele ficasse congelado e a água congelada. A mesma coisa esse carro aqui. Só que o carro estava bem mais distante e a velocidade dele era menor nessa poça aqui. Então eu pude usar uma velocidade um pouquinho menor. 1/400 já me garantiu esse congelamento da imagem. Agora vamos analisar essa foto aqui bem de pertinho aqui. O valor dela aqui, ó, tá 1/60. É bem mais lento do que aqueles valores que eu mostrei anteriormente, 1/800, 1/640, 1/1200, 1/2000. 1/60 é uma velocidade um pouco mais baixa. E por que eu usei essa velocidade um pouco mais baixa? Porque eu queria borrar o fundo. Nesse caso, eu acompanhei ele, e quando ele despontou na minha cena, eu fui acompanhando, a câmera foi se mexendo, ela não ficou parada. Ela foi acompanhando ele por um trajeto, por um trecho, e nesse acompanhar, eu garanti que ele ficaria mantendo a mesma distância da minha lente, da minha câmera, ou motoqueiro, ou piloto de moto. Se falar motoqueiro para piloto de rally, eles ficam fulos da vida. Esse piloto de moto, ele ficou acompanhando, na verdade, a minha lente ficou acompanhando ele, mantendo a mesma distância, o mesmo enquadramento. Porém, o fundo foi se mexendo. E esse fundo borradão, ele se mexeu, ele ficou borrado porque a velocidade é baixa. Esse tipo de foto se chama panning. E é um recurso muito utilizado em fotos de velocidade, em fotos de rally, de carros e tal. A mesma coisa, mesmo princípio, eu usei aqui, mas esse é um tipo de panning diferente. Isso aqui é um panning de zoom. Então eu acompanhei essa criança correndo, eu fui correndo atrás dela, e no momento que ela estava correndo, eu dei um pouquinho de zoom na minha lente. Então, o que aconteceu? Por que está tudo borrado? Está tudo meio borrado porque eu estava em movimento com a câmera,
e eu movimentei o zoom, o zoom da minha câmera, e além de tudo, a lente, tudo estava mexendo. O que eu me garanti um pouquinho é que no centro dela, talvez o capacete, um pouquinho do capacete do ombro, tem um pouquinho de foco. E nesse tipo de foto, o foco em si perfeito nem é tão necessário. O que é legal nessa foto é o efeito que ela dá de super movimento. Então eu abri mão do foco e usei uma velocidade bem baixa, aqui 1/15, para poder dar esse efeito dinâmico, bem dinâmico na foto. Esse é um outro exemplo de foto que tem bastante ação e congelado, porque vocês estão vendo que a poeira toda está congelada, o carro está congelado, porém a roda que está aqui, ó, do carro, ela não está tão congelada assim, porque ele estava veloz, e eu usei 1/200 aqui. 1/200, nesse caso, que era uma velocidade baixa nesse terreno, me garantiu a roda girando, porém o carro congelado. E aqui mais alguns exemplos de congelamento, né? De congelamento 1/400. Aqui também, olha, esse carro, eu tinha muito interesse que ele ficasse congelado, saltando aqui para sair do rio, então usei 1/1000. Eu não quis arriscar. Então, para não arriscar, eu falei, deixa 1/1000. O resto a gente se vira, o ISO, abertura, tudo a gente se vira, mas vai ficar 1/1000 para me garantir que tudo isso daqui vai acontecer da forma que eu quero, que é congelado. Então, aqui a gente entendeu como que a gente mexe no obturador para poder brincar com essa velocidade das coisas que a gente está fotografando. Deixa ela congelada, deixa ela borrada. Tá? Agora nós vamos falar um pouco do ISO. Essa foto aqui é uma foto de ISO 100. É uma foto de ISO baixa. É uma velocidade, assim, a sensibilidade da câmera é baixa, que é ISO 100, ou seja, ela precisa de muita luz para sensibilizar. Para vir essa luz do navio até a minha câmera e entrar na minha câmera satisfatoriamente, eu teria que ter muita luz com ISO 100. Porém, aqui nesse ambiente, que é na Antártica, num dia ensolarado, tinha muita luz nesse navio, muita, muita, muita luz. Inclusive, eu estou usando 1/2000 e mesmo assim tem muita luz chegando. Então, isso significa que eu pude usar um ISO bem baixo. Esse ISO bem baixo, ele garantiu o quê? Que não vai granular. Então, vocês estão vendo aqui, ó, nessa foto assim, ó, tá tudo bem, bem satisfatoriamente com foco, satisfatoriamente nítido, uma nitidez absurda, uma foto do navio lá longe, com nitidez total. Isso por quê? Porque eu estava usando um ISO baixo, um ISO 100. Um ISO 100, tá? Agora, aqui também tem um ISO 50, é um ISO menor ainda. Essa câmera aqui que eu estava usando, uma D800 da Nikon, ela me permite um ISO 50. E aqui vocês veem que não tem grão nenhum, tá tudo super nítido, nítido, até nas áreas escuras, tá tudo nítido, sem grão nenhum. A gente pode ver claramente que não tem grão nenhum, super nítido tudo. No caso dessa foto aqui, percebam aqui ISO, valor 4.000. 4.000 significa o quê? Como era um ambiente escuro, era noturno, e tinha algumas fontes de luz que não eram tão fortes assim, eu precisava vencer, eu já estava usando velocidade baixa, eu já estava usando a abertura mais aberta possível que eu podia, e mesmo assim não tinha luz suficiente se eu não mexesse no ISO. Então eu mexi no ISO para tornar a câmera mais sensível. Esse meu sistema, essa meu tríade, né, que é abertura, obturador e ISO, eu tive que ganhar no ISO. Então eu pus um ISO bem alto que me garantiu que essa luz seria suficiente para registrar no meu sensor. E qual é o preço que eu pago para isso? Eu pago aqui, ó, o grão. Dá para ver que tem bastante grão aqui nas áreas da foto, inclusive essa nitidez dele não está nada nítido, né? Não tem nada nítido nessa foto, mas é o preço que eu paguei para poder registrar essa imagem. Eu falei assim, ok, não precisa dessa nitidez total, eu prefiro me garantir e fazer uma foto que apareça. E aí eu fiz essa foto com ISO alto, porém eu tenho grão. Aqui é a mesma coisa, olha, ISO 2500, olha o grão.
2500, nesse ambiente, nas áreas escuras, você vê mais grão ainda. Tá vendo? Essas bolinhas, esses pontinhos, como se fossem umas pinceladas em pontilhadamente. Isso daqui é o grão da imagem. E esse grão aqui, ele se dá porque o ISO é alto. Tá? Para falar de temperatura de cor. A temperatura de cor é assim, a foto fria e a foto quente. Aqui nós temos um exemplo de foto fria. É um momento que está com uma névoa bem densa. Isso daqui, gente, é lá nos mares da Antártica também. Fiz muitas viagens para a Antártica. Eu fotografei bastante lá, eu tenho muitas imagens de lá. E algumas eu selecionei para mostrar aqui para vocês. Essa é uma foto que eu gosto bastante. É uma foto que mostra os icebergs aí flutuando no caminho, no trajeto que a gente estava fazendo de navio. E nesse caso era um entardecer que estava enevoado, muito enevoado, e aí ele causou esse efeito aí bem azulado, bem frio na foto. Aliás, o ambiente é frio mesmo, portanto, eu nem quis corrigir muito, eu deixei meio azulado mesmo, porque ele dá essa ideia de frio. E essa imagem, ela tem essa história do frio. Então, ela mostra que é o white balance, que é a temperatura de cor, né, nesse momento enevoado. Ao contrário desse momento aqui, que era um momento em que era um entardecer, o céu tinha aberto, tinha pouca nuvem, e aí o sol pôde cumprir sua missão de alaranjar o céu. E aí ficou esse céu alaranjado, com esses tons quentes de cor na foto, né? Isso daqui é um exemplo de luz do dia mesmo. É uma luz, deve ser umas 2, 3 horas da tarde, e não tem nada. Essa foto está com assim um balanço de cor perfeito, sem estar nem quente nem frio. Ele está tendendo um pouquinho para o frio, um pouquinho só, mas por causa do céu azul e da placa azul, de tudo azul, que dá essa impressão, mas não, na verdade ele está bem equilibrado, o balanço de cor, as cores nessa foto. Essa foto aqui é uma foto que mostra bastante para a gente a composição que eu resolvi fazer e os elementos que eu usei para compor essa foto. Eu já sabia que o carro ia passar nesse ponto aí, e eu me posicionei do lado da pista, e eu me posicionei de forma a enquadrar também essas torres que estavam ao lado da pista. Então, eu peguei, além de pegar um céu que estava dramático, além de pegar o terreno por onde ele estava andando, eu também peguei o ambiente que ele estava andando, e essas torres que não são comuns no rally. Tem poucos lugares que os ralis passam por torres assim, então eu achei interessante compor com elas para dar um elemento a mais na foto, que não seria só o carro. Depois a gente vai voltar para essa foto para eu explicar um pouquinho mais da regra dos terços nela. Essa foto daqui também é uma foto que mostra assim o foco, o olho dela, que é o centro de atenção da minha foto. Esse olho dela, dessa cor marrom, linda, e além do que ele está assim, ele está ensolarado, ele está recebendo um pouquinho de luz do sol, era o meu maior foco de interesse nessa foto. Então eu acabei enquadrando tudo, eu deixei tudo sem foco lá atrás, eu deixei essa parte do olho dela, do rosto dela mais escura, e eu deixei ela iluminada só essa parte do corpo dela, uma luz lateral, que ia me dar, assim, enfatizar bastante esse olho, que é o olho que me interessava. Então, esses elementos da foto, eles que me fazem compor, eles enriquecem muito a foto desde que eu saiba usá-los, tá? As luzes podem ser rasantes, podem ser chapadas, podem ser laterais. A luz pode vir de vários ângulos.
Esse daqui é um exemplo de um ângulo rasante. Essa foto já é no entardecer, o sol já está bem baixo, e aí vocês podem ver que a luz vem batendo assim, ela vem dando uma rasante aqui nesse chão de neve, né? É um chão cheio de relevinhos, cheio de ondinhas de neve, e essas ondas, elas são, dá para a gente perceber bem essas ondas, porque a luz bate num lado dela e do outro lado não tem luz. Então, ela vai dando esses contornos. A mesma coisa na montanha aqui. Na montanha você vê que a luz bate aqui e aqui ela já cria uma sombra. Ela já cria uma sombra. Então é uma luz que vem rasante, que a luz rasante, ela dá ênfase, enfatiza o relevo, os contornos do que eu estou fotografando. Já essa daqui é uma luz suave, é uma luz que é uma luz frontal, é uma luz que ela não vem de nenhum lado específico, ela não vem nem da direita, nem da esquerda, nem de cima, nem de baixo, é uma luz que vem de todos os lados. Então vocês podem ver que essas cores, né, elas estão menos assim vivas, só o vermelho e o azul eles estão bastante vivos porque já são por natureza vivos, mas você pode ver que a luz nas pessoas, a luz nos prédios, na rua, é uma luz sem sombras grandes, sem focos de luz grandes, é uma luz suave. Essa luz é suave por quê? Porque é uma luz que o sol estava coberto por nuvens, e ele determinou, ele tirou todas as sombras e tirou a intensidade da luz, deixou essa luz suavezinha, bem bacana. Eu gosto muito de fazer foto com luz suave. E aqui é um exemplo de luz, uma luz chapada, mas é uma luz que vem lateral. É uma luz que está vindo da direita, aqui da direita da foto. O sol estava começando a querer se colocar lá atrás, na direita, atrás do mar. E aqui o carro está indo de lado para o sol, de lado. Então a luz está batendo aqui na lateral, dando essa luz bonita, meio quente, esse tom quente que está dando nesse carro. E está vindo lateral. É uma luz que tem uma cara bastante bacana por ela ser uma luz lateral forte, com bastante intensidade e que cria umas sombras. Ela é diferente dessa luz aqui que é meio assim, não tem sombras, não tem nada, suave, suave. Essa luz não, essa luz mais contundente, né? Uma luz mais, eu diria, ela dá um brilho mais assim na imagem, na cor do carro, no movimento, em tudo. Então, temos aqui uma luz suave e aqui uma luz direta que cria mais sombras, né? Uma luz mais viva, mais intensa, mais forte, né? Pode ver a diferença. Aqui está tudo o rosto dele, tudo meio uma corzinha, tudo um laranjinha bem, assim, sem drama, sem nada. E aqui tem um drama maior, né? Porque aqui está a sombra do cílio dela, uma luz na testa dela. Então, está uma luz bem mais forte, assim, né? Dando mais cor. Olha o céu como está mais colorido, as cores que ela se pintou no rosto, né? Então estão umas cores mais fortes, assim, né? E aqui nós temos aqui o exemplo das sombras muito, muito duras. Essa é uma luz que está vindo lá de cima, ela está batendo no carro de cima da direita, né? Ela está batendo no carro e ela está criando essa luz dura, dura, dura. Essa é uma luz porque o céu está todo azul, então o sol está a pino. O sol está sem nada cobrindo ele. Então ele bate no elemento aqui, no meu motivo que eu estava fotografando, e aí ele vai criando sombras. Aqui ainda entra um pouquinho de luz do sol, aqui na lateral esquerda do carro, porém aqui no chão, o carro está criando essa sombra imensa, forte, bem delineada, bem clara, né? Essa sombra que dá para ver as bordas dela bem, mesmo da árvore aqui que vocês estão vendo aqui na frente, a árvore está com uma sombra bem forte. E a gente vai compor com essa sombra, a gente vai estudar como que vai ficar e vai compor também. E aqui, aquela foto que eu mostrei anteriormente, ele mostra um caso de uma sombra suave. Tem sombra também, só que é uma sombra que é um céu mais fraco, o sol está mais fraco,
e tem algumas nuvenzinhas cobrindo ele, e aí ele cria uma sombra mais, não é tão suave, mas ela é bem mais suave do que aquela outra. Vocês podem ver aqui na lateral da duna de neve, que também está na sombra, mas não é uma sombra tão escura. Não ficou preta essa neve, não. Ela ficou só um escuro, um pouco mais escuro do que a neve onde está batendo o sol. A luz artificial, aqui nós temos dois exemplos de luzes artificiais. Nós temos a luz que ele está usando lá para trabalhar. Esse é o Marcelo Maragni, é um fotógrafo amigo meu. Ele estava fazendo um trabalho numa prancha de surf para tirar uma foto. Ele estava instalando umas luzes de LED nessa prancha e ele pediu para eu fazer um making off dele. E aí eu fui fazer um making off, eu levei meus flashes, né, de estúdio. E aí eu coloquei meus flashes, na verdade eu levei os flashes da Canon mesmo, os flashes de mão, que você pode colocar de lado, assim, e fotografar ele não em cima da câmera, mas de lado. Então eu coloquei o flash numa bancada aqui na esquerda dele e outro flash na bancada na direita, e essa luz que está atrás nesse ring, esse anel de luz que tem aqui atrás dele, ele iluminou essa parte de trás aqui e o ombro dele. E aí o meu flash aqui contribuiu com luz no rosto dele, e aqui o flash da esquerda contribuiu com luz no cabelo, luz aqui em cima do rosto dele, do braço dele. Então aqui é um caso de luz artificial. Se eu não tivesse usado flash, ele estaria todo escuro, porque essa luz só está iluminando as costas dele. Então essa parte toda frontal dele, a prancha, tudo estaria no escuro. Então por isso eu tive que abrir mão de usar somente luz natural ou luz artificial, aquela contínua, e eu usei os flashes que estavam iluminando a parte da frente dele. Aqui é a mesma coisa, é um ambiente escuro, e essas luzes que vocês estão vendo na roda em cima, no teto, elas não eram suficientes para iluminar essa cena toda que eu estava fotografando. Então eu usei dois flashes colocados em tripés, eles estão escondidos aqui na lateral direita da foto, e eles estão iluminando esse grupo musical. Sem esse recurso dos flashes, né, eu não conseguiria iluminar esse grupo, ia ficar uma foto muito escura, muito ruim. Aqui também eu fui fotografar ele com luz natural e ficou escuro. Esse cara aqui da direita é um exemplo exatamente de como ele ficaria se eu não usasse o flash. Ele ficaria mais ou menos assim como está esse cara da direita. Meio escuro, sem vida, sem nada, né? Então, para fotografar ele, eu usei um flash aqui na esquerda e um flash atrás de mim. Então, eles iluminaram, um flash atrás de mim iluminou essa planilha que ele estava mostrando para mim, é uma planilha de rally, e o flash da esquerda iluminou ele um pouco, o rosto dele, veio de baixo da esquerda e ficou iluminando ele de cima, eu acho que veio, porque aqui tem uma sombrinha do rosto dele, né? Então, ele veio de cima, eu provavelmente prendi aqui nesse teto, né, nessa armação do teto, para fazer a foto dele. Então, esse é um uso de flash para poder iluminar o meu objeto, que senão ficaria escuro. A mesma coisa aqui, sem o flash, que até está refletindo nos óculos desse rapaz aqui, ó. Sem esse flash, eu não teria essa luz bonita que eu tenho tanto nos meus objetos, né, de foto, que são as pessoas, o rosto deles, a camisa, as bermudas e as calças estão todas, bem iluminadas, por conta dos flashes. Eu usei dois flashinhos aqui para iluminar esse grupo que estaria no escuro, não usasse eu o recurso dos flashes. E aqui é um exemplo do flash lateral, uma brincadeira que a gente fez com um menino, e ele ficou imitando as estátuas, e eu usei um flashzinho para iluminar ele, a mesma história. Os flashes de luz, a luz artificial, ela serve para ambientes escuros, onde eu não tenho a possibilidade de usar luz natural, e onde eu tenho que controlar a luz da forma que eu queira. Nesse caso, eu usei os flashes, esse flash aqui, mais porque ficava escuro. Mais do que eu controlar a luz do jeito que eu queria que ficasse claro o objeto de foto. Então, eu usei o flash. Vamos lá. Foco. Essa foto aqui, dá para ver o foco aqui bem nessa parte que me interessa, que é o olho, a sobrancelha dela. Por quê? Porque não me interessava mais nada nessa foto, só me interessava o olho.
E aí eu usei o foco no olho dela como recurso para jogar todo o olhar para o que eu queria estar mostrando, que era esse olho bonito dela. Então, eu usei o elemento foco para escrever a minha foto, certo? Para grafar a minha foto na internet, ou no papel, ou num print, eu grafei ela usando o foco. E a luz, claro, também, mas é o foco aqui que mostra bastante o que eu queria mostrar. Bom, usando essa mesma foto aqui, eu vou dar uma pincelada sobre aquela regra dos três. Esse programa que eu estou usando aqui é o Lightroom. Ele é um programa que eu recomendo a todo mundo que é fotógrafo usar, que ele é super user-friendly, super bom, cheio de recursos e tal. Um dos recursos que ele tem é, se eu apertar a teclinha R, tanto eu posso vir aqui na aba direita, aqui, nessa parte direita, no sistema aqui Develop, que é como se tivesse a revelação da foto, né? Antigamente era revelar fotos. Hoje em dia a gente revela no computador a foto. Então eu venho aqui no Develop, e aí eu venho aqui nos parâmetros de controle da imagem, né? Que é o Develop. Aí eu tenho aqui, a primeiro item, na primeira abinha aqui, é o Crop, que é o Crop Overlay. Então eu vou mostrar que é o Crop Overlay. Eu tanto posso teclar aqui, ele vai aparecer aqui o retângulo, que é a área da minha foto, que eu cropei, eu cortei essa parte lateral da foto que não me interessava, e aí eu usei só essa parte que está dentro do retângulo. E essa parte vocês podem estar vendo que é aquele jogo da velha. Tá vendo o jogo da velha aqui, ó? Dois traços verticais e dois traços horizontais com 4 pontos de intersecção. Então, aqui tem muita coisa acontecendo aqui nesse retângulo. Tem aqui o terço superior, o retângulo central e o retângulo inferior. O retângulo esquerdo, o retângulo central e o retângulo direito. Quando eu uso este recurso aqui, vocês podem ver que eu já joguei o olho da menina, que é o que mais me interessa nessa foto, num ponto de ouro aqui. Tá vendo? Esse é o ponto de ouro, é um ponto importante da foto. Eu poderia estar fazendo ele assim também, ó, gente. Poderia estar fazendo essa foto vertical e botar o ponto no olho dela também aqui vertical. Se eu dar um OK no crop, olha como é que ficou. Essa foto, é claro que eu não fiz assim porque não me interessa, que cortou muito aqui do cabelo dela, não ficou um enquadramento interessante a foto. Porém, eu posso mexer com o retângulo, vertical, horizontal, e aí eu vou dar o meu enquadramento e eu vou deixar o ponto interessante da minha foto exatamente onde eu quero, que é naquele ponto de ouro. Então, aqui eu dou um OK, está aqui essa foto que me interessou mais, desse jeito, e aí, porque tem mais história contando, ela está no ambiente e tal, e aqui esse olho daqui está exatamente no ponto que atrai o nosso olhar. A mesma coisa essa foto aqui. Se eu clicar lá no R, que é a mesma coisa que eu vir aqui nessa aba e clicar aqui, ó, aqui, Crop, Overlay, ou então, se eu fizer aqui simplesmente pelo teclado, eu vou na tecla R. Aí eu criei o meu crop. Nessa foto aqui eu não cropei nada. Cropar significa cortar as abas, cortar as laterais da foto e jogar fora as laterais. Eu poderia, por exemplo, estar fazendo um crop assim, ó. Eu poderia estar cortando aqui e deixando essa foto sem essas laterais aqui, da direita e de cima. Mas não me interessa, porque eu vou estar cortando a antena lá em cima, que eu quero inteira. Não me interessa. Essa foto, satisfatoriamente, eu já cliquei ela do jeito que eu queria. E, além de tudo, vocês podem ver que eu já cliquei ela com o carro exatamente no ponto de ouro aqui. Exatamente. E vocês podem ver que tem outra coisa acontecendo aqui, que foi mais ou menos planejado, que é assim, tem 2/3 de céu, que são os dois retângulos, o central e o superior, com o céu dramático,
e 1/3 com o chão. Então, esse daqui também é uma regra dos 2/3 e 1/3, que é a regra de 3, que a gente divide em 3 e usa 2/3 e 1/3. Então, essa foto aqui é um exemplo perfeito de como usar este jogo da velha, que é a regra dos 3, e os pontos de ouro, para deixar um enquadramento e uma composição, eu não diria perfeita, porque assim, não existe a perfeição. A imperfeição faz parte da perfeição. Então, assim, essa é uma regra que funciona muito bem em alguns casos, e ela pode ser quebrada. Eu poderia estar fazendo uma foto, eu vou mostrar adiante, uma foto em que eu não segui essa regra e a foto ficou satisfatória para mim. Mais adiante um pouco eu mostro. Aqui nós temos um exemplo das cores, da teoria das cores aplicada na foto. Aqui, quando a gente estudar mais cores e tal, a gente vai entender muito melhor isso. É um tema dos mais complexos que tem na fotografia. E aqui eu vou dar só umas pinceladas nessa foto para mostrar. Aqui eu tenho cores, é a mesma cor, tá? É a mesma cor, só que ela está com nuances diferentes de verde. Então tem um verde mais claro, um verde bem clarinho, um verde mais escuro, um verde bem escurão, e aqui um verde quase pretão lá. Então tem muitos verdes, toda essa foto está dominada por essa cor, não tem nada de outra cor, não tem nenhuma quebra, porque se tivesse uma outra cor aqui, uma florzinha vermelha aqui, seria uma quebra que eu teria que pensar nela e trabalhar em cima dessa quebra. Não era o caso, eu quis fazer uma foto totalmente verde, só dessas plantinhas que me pareciam muito bonitas, iluminadas pela luz do sol. Então aqui está um exemplo da cor única, uma cor só, com diferentes tons dessa mesma cor. Aqui está um exemplo de cores que são próximas umas das outras. A gente tem aqui tons de vermelho, tons de marrom, tons de laranja, e tem só um verde ali para dar uma quebrada. É um verde que se aproxima um pouco desses tons, ele não é uma quebra abrupta desses tons de verde, e de marrom, e de vermelho e laranja, e rosado um pouquinho da língua dela, assim e tal. Então, essa foto ela tem uma certa harmonia. Ela tem uma harmonia, como essa foto tem uma harmonia por ser da mesma cor, elas têm uma harmonia, essa tem uma harmonia por ser de cores parecidas. O que já não acontece muito aqui. Aqui já tem uma quebra, tem uma comunicação entre duas cores que são opostas aqui, que é o azul e o amarelo. Então aqui você tem duas cores que elas um pouco que concorrem entre si, elas dão uma certa dramaticidade de cor na foto. Então, o que acontece, o que significa essa dramaticidade de cor? Quando você coloca uma cor bem diferente da cor que você está trabalhando na foto, ela realça a outra cor. Então, aqui o azul está realçando o amarelo, e o amarelo está realçando o azul. E isso funciona muito na foto. Tem muitas fotos muito interessantes que são dessa forma aqui. Aqui é uma cor, é um tom só também, né? Tem um elemento branco e um elemento verde, mas ela está dominada por azul, né? Essa foto aí. E aqui é outro exemplo de um contraste de cores, né? Que tem aqui a cor vermelha e a cor azul, e elas se contrastam, elas se brigam entre si e realçam. Então, ela que dá esse teor interessante de cor nessa foto. Aqui é um outro exemplo de uma foto com cores parecidas. Então, essas cores, a história dessa foto é que as cores são parecidas. Então, ela cria um ambiente mais tranquilo, mais sombrio até, né, por causa que é um ambiente mais escuro, porém ele não tem um conflito, ele é uma foto sem conflito, sem uma cor brigando com outra. Aqui as cores estão se complementando e elas estão se ajudando a criar esse clima de mistério e de, assim, o que é essa cor aí? O que é isso? Que lugar é esse? Por que esse rosa aí?
que é esse laranja aí em cima? Então, é mais ou menos isso que as cores falam nas fotos, né? Aqui são cores que também são bem próximas umas das outras, então elas criam uma atmosfera mais calma, mais tranquila, mais menos conflitante, que é o caso dessa foto aqui. Essa foto é cor conflitante, tem o laranjado, o amarelado dela, contrastando com o azul do céu e o verde que está lá dando uma invadida nessa foto para invadir o verde. E essa foto, para finalizar a parte de cores, essa foto ela tem um contraste muito grande entre o amarelo, o esverdeado, ou verde amarelado, e o azul, que são as cores predominantes. E para dar uma quebra nessa briga entre amarelo e azul, tem o vermelho aí, o vermelho do urucum que está no nariz dele, no rosto dele e tal, e da língua, e eles dão uma quebrada nessa briga entre o verde, que tem também nas árvores e um pouquinho na luva dele, o azul e esse amarelo, que também é um verde e tal. Então essas cores funcionam, as cores elas falam muito nas fotos, tá? E aqui a gente vê uma foto que não é colorida, ela é preto e branco. Eu gosto muito de fazer foto preto e branco. Essa foto daqui, além de não me interessar muito a cor, eu já estava até enjoado de fotografar céu azul lá na Antártica e neve branca e tal. E eu falei assim, não, agora eu vou radicalizar, eu vou fazer uma foto que vai me contar a historinha dele andando, contar a história das sombras e vou botar preto e branco. E o preto e branco ele tem muito poder, porque ele é uma imagem que conta mais do que ele tira de você a atenção da cor, e ele conta um pouco do que está acontecendo. Você para de olhar amarelo, verde, vermelho, azul, e você olha para o conteúdo, você olha para os contornos, você olha para a luz, mais do que olhar para cores, porque a cor é muito chamativa, né? Então aqui a gente usa esse recurso de usar preto e branco para contar mais história do que nas fotos coloridas. Então esse é o poder que tem a foto preto e branco, tá? E aqui nós vamos ver essas três fotos aqui. Eu citei para vocês as fotos de guerra, e aí eu falei também que tem as fotos de rally que contam histórias. E essa daqui é uma foto que conta uma história bem bacana. Esse daqui é o Rio Bagagem, e essa foto aqui foi feita no ano passado. Apesar da Covid, o pessoal da organização do Rally dos Sertões, ele realizou o Rally dos Sertões com um sistema de proteção, bolhas, e todo mundo de máscara, e todo mundo testando o Covid e tal, e fomos lá fotografar o rally, eles foram correr o rally. E aqui no Rio Bagagem, que eu não lembro exatamente em que estado é, mas é lá para o norte, eu acredito ser no comecinho do Maranhão. E no Rio Bagagem é um rio de travessia difícil. E por a travessia ser difícil, os locais, esse cara que está aí no meio da foto é um cara local que foi assistir e ele viu que o piloto de moto estava com dificuldade e ele foi correndo lá ajudar. Ao mesmo tempo tem um cara lá atrás de verde, atrás do bug lá do UTV. Esse carro aqui é um carrinho que chama UTV, é uma gaiolinha. Esse cara aqui, atrás dele, ele está filmando. Esse cara aqui também está filmando. Esse cara aqui da esquerda, que está quase sumindo, ele veio ajudar aqui também os caras atravessarem. Tem um cowboy ali atrás que está só olhando e se divertindo. Então tem muita coisa acontecendo nessa foto. Então essa foto aqui, ela conta muita coisa. Você pode ficar aí meia hora falando das coisas que estão acontecendo nessa foto. A mesma coisa aqui. Você tem o mesmo Rio Bagagem, e aqui é a saída do rio. Esse bug é um bugão, ele já atravessou o rio, então você está vendo vários elementos aqui, além do elemento da própria foto do bug e tal, da água espirrando do bug, tem o povo que está aqui do lado dele olhando, assistindo, curioso, tem lá atrás os banners do rally de propaganda, imprimindo um pouquinho de cor aqui, o céu azul, tem bastante coisa acontecendo aqui. Então é uma foto que conta um pouquinho da história do rally. Essa foto, olha a história que ela conta. Ela conta aí, esse carro encalhou aí no meio do rio, não conseguiu passar, e está aí o navegador é o cara que acompanha o piloto, aqui o piloto está aqui dentro, e o navegador saiu para
poder ver o que estava acontecendo, por onde vai, por onde vem, e estava aqui meio desolado, olhando, não achando muita solução. Então, essa foto conta história, certo? Então, com esta foto aqui, a gente finaliza a análise das imagens, e para entender um pouco de todo esse conteúdo que a gente falou anteriormente, entender um pouquinho da teoria que eu fiquei explicando com imagens, fica bem mais fácil, né, pessoal? Entender com imagens. Bom, assim terminamos o tópico técnica e não técnica da oficina Pixel Show Hack Brasil. Mas fiquem por aí, porque agora vem o tópico 3, logística.